Alguns domingos atrás eu comecei uma sequência de mensagens sobre ainda o tema que escolhemos para a Conferência Link nesse ano, que é Juntos em Missão. E a primeira mensagem que preguei foi Por que acredito na igreja? Num tempo em que a igreja é uma instituição, às vezes, muito questionada, por que acredito na igreja? Talvez seja uma pergunta importante. E uma das coisas que eu queria refletir nessa manhã é a nossa necessidade de reflexão. Obrigado, Roberto. Porque talvez você participe da igreja sem acreditar na igreja. Talvez você se assente aqui domingo após domingo, mas sem se acreditar na igreja, repetindo ritos, mas não acreditando e confiando na igreja poderosa de Jesus, na igreja santa de Jesus, na igreja transformada de Jesus, na igreja que tem uma missão a cumprir. Não é acreditar que o templo te faz bem, não é sentar no banco e participar de um bom culto, é acreditar na igreja, o que é a igreja, a reunião dos santos, né? A comunhão dos santos, o lugar de partilha, o lugar de generosidade, o lugar de ensino, o lugar de cuidado. Isso é acreditar na igreja, é caminhar com a igreja. Então, por que eu acredito nisso? Por que esse movimento é importante para a minha vida? Não sei se você já parou para refletir sobre isso. Por que a gente acredita nisso aqui que acontece? Porque esse ambiente ou essas relações, elas são tão caras e importantes para nós, e a gente conversou isso a partir do texto de Efésios capítulo 1, e a gente falou que, eu pelo menos, né, a partir do texto bíblico, trouxe 3 coisas que me fazem acreditar na igreja, que é a possibilidade de vivermos uma ética do amor. Em comparação a uma sociedade que vive a ética do consumo, a gente tem um constrangimento, usando as palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, a gente tem um constrangimento de amor de Deus para que a gente viva uma ética, um compromisso de comportamentos e decisões a partir do amor de Jesus. A gente também tem, a partir desse encontro com Jesus, um propósito em Cristo. A igreja é um lugar de propósito, a igreja é um lugar em que a gente encontra propósito de vida, que a gente encontra muito trabalho, muitos afazeres, muita coisa para fazer, mas muita coisa para fazer a partir de um propósito, que é um propósito de que esse amor que me alcançou seja conhecido por outras pessoas. O propósito que temos juntos aqui é deixar óbvio, é deixar muito claro que Deus ama as pessoas. Se eu pudesse resumir algo que a igreja tem que fazer no mundo, é que nenhuma pessoa que chegue perto de mim fique com dúvidas se Deus a ama ou não. O que Jesus Cristo revelou a partir da sua vida é que Deus nos ama. E Ele deixou isso muito claro a partir do seu caminhar e a partir da sua entrega de morte na cruz. Nós temos esse propósito eterno, esse propósito em Cristo. E por fim, fechando essa primeira mensagem, eu disse que nós temos uma esperança eterna. Num mundo sem esperança, num mundo desesperado, ansioso e angustiado, nós temos uma esperança eterna, nós temos uma expectativa que passa nessa vida e vai para além dessa vida. Nós temos uma expectativa que passa pela nossa razão e vai além da nossa razão, supre completamente a nossa razão e, por isso, nos dá expectativa de vida mesmo após a morte. Essa é a primeira mensagem. Você pode voltar lá se você se interessar dessa forma. Então, a primeira pergunta foi por que acredito na igreja? Por que eu acredito na reunião dos santos? E eu queria conversar com vocês, tanto pela manhã quanto à noite. Eu quero ler a Epístola de Gálatas com vocês hoje. Então eu vou focar num versículo, mas eu quero ler os argumentos que Paulo usa na Epístola de Gálatas. Então, você vai abrir comigo agora em Gálatas capítulo 3, verso 1. Eu quero usar esse versículo como um pontapé de conversa com você sobre como a igreja realmente vive esse propósito. Como a igreja realmente se apropria dessa realidade de uma ética de amor, de um propósito eterno, dessa esperança em Cristo Jesus. Como a gente foge da tentação que é nos tornarmos religiosos frios. Como a gente foge dessa nossa tendência de nos acomodarmos nos nossos bancos
e virarmos meros espectadores daquilo que potencialmente Deus está fazendo através de outros. Como a gente vive igreja. Isso que eu queria conversar com vocês. Pela manhã eu começo, à noite eu termino, então você está convidado a estar conosco nesses 2 momentos. Hoje pela manhã eu quero focar nesse verso e me expandir pela carta, e à noite eu quero usar o verso muito conhecido nosso, de Gálatas 2:20. Possivelmente você conhece esse verso de cor, mas eu queria também trazer algumas reflexões relevantes para a nossa vida, para a nossa prática de fé. Paulo diz assim, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, está bem parecido com a NVI, que provavelmente vai ficar aí projetada para vocês. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Eu queria, a partir dessa pergunta, pedir ao Santo Espírito que aplique profundamente essa palavra ao nosso coração. Paulo lança 2 argumentos principais aqui na Epístola de Gálatas. Os 2 argumentos que estão fundando aqui, Paulo está aqui conversando com uma igreja de maioria gentílica, em que não trazem ali o repertório de leis e costumes judeus, e esses irmãos estão sendo ali, de alguma forma, assediados, para usar um termo próprio do nosso tempo, pela teologia judaica, pela necessidade de circuncisão, por exemplo. E Paulo está, desde o início até o final, com 2 argumentos. O primeiro é que a graça de Jesus é suficiente. Isso fica muito claro durante toda a epístola. A graça de Jesus é suficiente. A graça de Jesus é suficiente para salvar, a graça de Jesus é suficiente para purificar, a graça de Jesus é suficiente para libertar, a graça de Jesus é completamente suficiente para nos tornar filhos de Deus, a graça de Jesus é suficiente para tornar esse povo que não era povo, um povo de Deus, a graça revelada por Jesus, ela é suficiente para dar um novo estilo de vida, a graça de Jesus é suficiente para transpormos a natureza humana, a graça de Jesus é suficiente para fazer morrer a lei. A graça de Jesus é suficiente. Paulo vai colocar 2 mundos separados. O mundo da lei, a lei é insuficiente. Pretensamente, quem gosta de falar muito da lei, parece que a lei é, nossa, cumpre a lei, que você está fazendo algo bom. E Paulo vai chegar à conclusão seguinte, se eu vou falar à noite, spoiler da noite. Paulo, quando fala que contrastou Pedro, contrapôs Pedro publicamente, Paulo diz assim, olha, se você quer viver da lei, cumpra toda, porque se fugir de um, você é condenado. O pensamento de Paulo é o seguinte, você nunca matou, você nunca roubou, você nunca destruiu, para usar o termo, né, mais profundo ali do Evangelho. Você nunca infligiu uma lei, mas um dia, você brasileiro aqui, sonegou imposto. Nossa, mas eu não matei, eu não roubei, mas você sonegou imposto, e foi lá, e o pessoal viu que você sonegou imposto. Se Deus está falando do seu coração, se arrependa. Não sei, às vezes é para alguém. Eu não conheço, né? Pô, tanta gente que está matando as pessoas, né? A gente fala isso, mas tanta gente que está matando as pessoas, tanta gente que está roubando muita coisa, tanta gente está fazendo, e eu soneguei uma nota fiscal da minha empresa e eu vou preso. É isso. Por quê? Porque não importa se você não matou, não cometeu um grande delito socialmente visto. Você infringiu uma lei, e por uma lei, por qualquer lei, você é preso. E Paulo está falando isso para Pedro ali, que deu um testemunho controverso, estava com os gentios antes dos judeus chegarem, mas quando os judeus chegaram, ele abandonou os gentios e se assentou na mesa dos judeus. E Paulo está falando, olha, é isso aí, ó, quem vive da lei é isso, acha que está cumprindo tudo, mas está condenado, porque a lei é insuficiente. Então, Paulo traz esse primeiro argumento, a graça de Jesus é suficiente. Completamente, acabou, a punição de pecados acabou, foi pago lá na cruz do Calvário, está pago o preço pelos nossos pecados, a lei está cumprida em Cristo, Ele é suficiente, acabou.
Mas a segunda e tão importante, o segundo argumento tão importante, é que essa vida que vivemos agora, ele vai falar isso em 2:20, essa vida que vivemos em Cristo, ela é uma vida transcendente. Ela é uma vida espiritual, ela é uma realidade espiritual. Nós estamos começando uma sequência de estudos nas nossas classes de EBD sobre o Espírito Santo. E acredito que essa seja uma das maiores negligências do nosso tempo, é a presença do Espírito Santo na igreja e a necessidade de vivermos a vida a partir do Espírito. Quando Paulo lança o argumento, por exemplo, no capítulo 5, sobre a vida, o fruto da carne e o fruto do Espírito, a gente usa isso em termos morais, mas o argumento de Paulo não tem a ver com moralidade. O argumento de Paulo é: quem tenta agradar a Deus a partir da lei, vive carnalmente. E por isso os frutos da carne, ou o fruto da carne, ódio, egoísmo, dissensão, ambição egoísta. E Paulo descreve lá o fruto da carne. Quem está tentando ter uma vida espiritual, uma vida cristã, uma vida religiosa, a partir do cumprimento de leis, continua carnal. Agora, quem vive pelo Espírito tem um novo fruto no coração, tem uma nova semente no coração, tem uma nova vida, tem uma nova raiz, tem uma nova filiação. E a gente só consegue ser crente, cristão, dependente de Deus a partir da vida do Espírito. A partir dessa realidade do Espírito Santo. Não existe igreja sem Espírito Santo. Já parou para pensar? Que antes do derramar do Espírito em Pentecostes, em Atos capítulo 2, não existia igreja, tinha um grupo de discípulos. E esse grupo de discípulos é conduzido por Jesus a ficar parado, não se mexa, o Espírito ainda não desceu. Sem Espírito Santo não tem igreja. Sem realidade espiritual não existe igreja. Sem realidade espiritual não existe fruto do Espírito. Pode existir um monte de trabalho humano. Pode existir um monte de movimento humano, um monte de movimento carnal que de vez em quando acerta, de vez em quando erra. Mas para ter fruto vindo de Deus e glória ao nome de Jesus, tem que ser um fruto espiritual. Esses são os dois principais argumentos de Paulo à igreja da Galácia, tentando contrapor isso que eles estavam vivendo. E é por isso que aqui no capítulo 3, ele é muito enfático. Paulo começa, afinal, esse capítulo 3, com uma expressão muito dura. Ó Gálatas insensatos! Ó Gálatas que não param para pensar. A falta de sensatez aqui, a ideia do insensato aqui, é uma falta de pensamento lógico. Uma falta de averiguar a vida, uma falta de parar para pensar, uma falta de uma reflexão que me faz entender por que eu estou fazendo as coisas. É o nosso costume de ouvir algumas pessoas e ir deixando-se influenciar, e é por isso que a grande pergunta aqui é: quem os enfeitiçou? Para você entender onde você perdeu essa vida do Espírito, onde você perdeu esse amor por Jesus, onde você perdeu esse fruto, onde desconectou e onde você só se tornou um religioso frio, tente voltar a sua mente, essa é a ideia de Paulo, volta a mente aí e tenta entender quem enfeitiçou você. Quem fez alguns atos que pareciam muito bons e fizeram que vocês só olhassem para isso e achassem que essa é a vida cristã. Esses judeus, esses judaizantes, vêm aqui, esses líderes que caminham há muito tempo, vêm aqui com palavras bonitas, com feitos bonitos, com histórias bonitas e estão engabelando vocês. O feitiço é esse ludibriar da mente. Paulo está falando: olha, igreja da Galácia, para que vocês voltem para essa vida e tenham um fruto do Espírito em vocês, para vocês viverem esse propósito eterno em Cristo Jesus, vocês precisam voltar a entender quem tem ludibriado vocês. Onde a coisa ficou maculada na mente? Onde a fumaça enuveceu, anuviou aí a visão de vocês, que vocês se esqueceram de que um dia alguém contou tão perfeitamente, alguém testemunhou tão vivazmente a verdade do Evangelho, que era como se vocês estivessem vendo Cristo sendo crucificado. Eu li na Nova Versão Transformadora porque ela traz essa tradução, porque na verdade a igreja da Galácia não viu Jesus sendo crucificado.
O que Paulo está trazendo aqui, né, a melhor tradução é como se vocês tivessem visto Jesus sendo crucificado. Até porque nós não vimos Jesus sendo crucificado, mas nós cremos, por relatos históricos e pela nossa experiência de vida, que ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. A mesma coisa que Paulo está falando, a gente aplica para nós. Quem foi que fez com que a gente se esquecesse de que a nossa fé inicia na cruz? A gente fala de tantas outras coisas que estão ao redor da cruz. A gente fala de tantas outras coisas que compõem, que tecem talvez o quadro de uma vida cristã. Para viver o propósito da igreja, a gente fala tanta coisa que a igreja tem que fazer, mas o que Paulo está falando, olha, se vocês não voltarem para a cruz, se vocês não colocarem como grande alvo, como grande fundamento da fé e da experiência de fé de vocês, a cruz de Cristo, vocês se perdem completamente. Vem qualquer povo, vem qualquer líder, vem qualquer fala e vai levar vocês na conversa. E aí o povo se divide em teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia do domínio, teologias diversas que mais chamam a nossa atenção carnalmente do que realmente dizem para nós sobre a cruz de Jesus. Eu queria, a partir dessa realidade, trazer 3 aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação, primeira coisa que eu queria que você pensasse na sua vida. Você tem visto o poder de Deus atuando através de você? Você tem visto, não estou falando a partir de mim, a partir da igreja, a partir de você. O convite de Paulo para a igreja da Galácia não é só uma volta para uma teologia, não é uma volta para uma retórica correta. O que Paulo está convidando a igreja a experimentar é o poder do Espírito através dela. E é por isso que a conclusão dessa carta, no capítulo 6, você que vive pelo Espírito, você e eu que vivemos pelo Espírito, quando vocês verem alguém caindo num pecado, acolham essa pessoa. A conclusão não é agora vocês são a igreja hiperbárica. Só tem O2, não tem CO2. Purificada. Vocês estão certos. Acabou. Ter uma teologia certa não serve para nada. Falar que tem boa teologia não serve para nada. Criticar a teologia dos outros não serve para nada. O que serve é se no final eu estou cheio do Espírito, pegando aqueles que estão fracos na fé e os conduzindo novamente à cruz de Jesus. Você tem visto o poder de Deus atuando através de você? Ou você tem feito e sido conduzido a uma retórica de teologia certa, sem viver isso profundamente no coração? A segunda coisa que eu queria aplicar, a primeira é essa, olha, você tem visto na sua vida? Você tem experimentado a partir de você, a partir dessa tua vida com Deus, a partir dessa realidade do Espírito em você? Você é um socorro para aqueles que estão necessitados, você é um alívio para as pessoas que estão ao seu redor, você é paz para os lugares em guerra, você é alegria para os lugares que estão entristecidos. A segunda coisa que eu queria aplicar a partir dessa realidade do chamado de Paulo para a igreja da Galácia é o que você tem deixado de ver. O que você tem deixado de ver? Existe um contraponto muito distante, uma visão muito distante entre como nós víamos a igreja e como nós vemos a igreja. As conversas, é muito corriqueiro, a gente só vê coisa ruim, gente. Se tornou muito natural o nosso discurso pessimista. Se tornou parte do nosso vocabulário
há 70% de questionamento, 30% de discordância. É nosso, é próprio não ver a glória de Deus. A gente se apropriou de uma realidade humana, carnal sobre a igreja, em que a igreja é um pastor que não é bom, o membro que é hipócrita, a moça que não fez certo, o rapaz que não veio com a roupa certa. E a gente tem uma visão pessimista, e a gente só compartilha e só coloca para frente o ruim. Paulo está trazendo uma nova realidade, ele fala isso muito claro no capítulo 4. Vocês agora, a partir dessa realidade da cruz de Cristo, vocês são nova criação, vocês têm uma nova filiação. Antes vocês estavam colocados como escravos, que só recebiam ordens, que só cumpriam leis. Agora vocês são filhos, vocês conhecem nas entranhas os intentos do Pai. O que a igreja é? A igreja é o corpo dos filhos, é a família reunida. É o grupo, o corpo, um ajuntamento daqueles que conhecem as entranhas do Pai e que podem viver essa realidade espiritual. Não um grupo de pessoas que, como carnais que somos ainda, caem em seus pecados. Isso é do capítulo 6. Quando a gente vê alguém caindo em pecado, não é para falar, olha, pecou, eu sou parte desse irmão que está caído e por isso eu o recupero. Mas a minha realidade, a minha consciência, a minha visão é da igreja gloriosa de Jesus Cristo. É da igreja pela qual Ele derramou o seu sangue e redimiu o seu povo. A realidade dos meus olhos é a possibilidade de novos relacionamentos, de novos frutos, de novas intenções do coração. O que você não tem visto na igreja? Talvez você fale com tanta certeza e tanta convicção as opiniões que você tem sobre a igreja. Mas talvez você tenha um grau 6 de miopia espiritual. E você não consegue ver nem de perto nem de longe aquilo que Deus tem feito através da igreja dele. Não somos nós que definimos quem a igreja é. A definição de igreja está posta no Evangelho. A definição de quem a igreja é, do que a igreja é, não é dada por homens. A igreja é o ajuntamento dos filhos de Deus. A igreja é o local onde o Espírito é derramado. A igreja é o ajuntamento dos santos. A igreja é a junção dos perdoados. A igreja é o edifício de Deus, ao qual Ele mesmo é o construtor. Isso é a igreja. Se você está vendo algo diferente disso, você precisa voltar para a Bíblia. E você precisa falar, Senhor, eu não estou vendo isso na Tua casa. Abre meus olhos. Me ensina novamente o que é a Tua igreja. Você tem vivido? Você tem visto o poder do Espírito a partir de você? O que você tem visto? Tem reverberado as mágoas relacionais do teu coração? Tem dado prosseguimento às maldades da sua fala? Isso não é igreja, não. Isso é só a nossa maldade. Igreja é aquilo que o nosso Pai fala que é. Igreja é o corpo que tem Cristo como cabeça. E é isso que a gente precisa começar a ver, se a gente quer cumprir o propósito dele nesse tempo. Se a gente quer ser igreja, se a gente não quer brincar de religião, se quer brincar de religião a gente segue. Mas se a gente quer ser igreja, a nossa retórica precisa mudar. As nossas convicções precisam mudar. E esse é o último ponto. Quais são os seus conceitos? Conceitos certos levam a práticas certas, conceitos errados levam a práticas erradas. É simples. Possivelmente você nunca leu o manual do seu celular e não sabe um monte de coisa que ele pode fazer por você. O que Paulo está trazendo para os Gálatas é isso, olha, quem foi que cegou o entendimento de vocês? Quem foi que ludibriou tão profundamente vocês? Que enfeitiçou, a ideia do feitiço é essa, que a pessoa não consegue pensar por si.
A pessoa está sendo pensada, está aglutinando um monte de razões, um monte de emoções dos outros, está pensando a partir de outras cabeças. E é por isso que a revelação do Espírito é individual, para que haja uma realidade coletiva. É necessário ter um encontro pessoal. Eu sempre falo isso. O pessoal fala assim, não, tem que discipular a pessoa que chegou, que... Não. Discipulado é para crente convertido. Quem ainda não se converteu precisa de evangelismo. Porque eu não discipulo, quem discipula é o Espírito. Ele é discípulo de Jesus. Eu sou apenas um instrumento de Deus na vida daqueles que querem aprender mais do Evangelho. É por isso que se você nessa manhã quer entregar o seu coração a Jesus, esse é o momento. É o momento em que Jesus está revelando-se a si ao seu coração. É o momento em que Ele está falando para você que você é filho dEle, que essa realidade da igreja não é uma realidade só externa, mas é uma realidade essencial da nossa vida. É uma realidade que começa no meu interior, por ser transformado em filho dEle, e por isso expande-se para as minhas relações. Se o conceito não é esse, o conceito está errado e leva a práticas erradas. E é por isso que o conceito que vamos conversar à noite, quero começar agora, é esse. Eu já estou crucificado com Cristo. Agora, nessa vida, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está falando é, olha, eu tinha um conceito Paulo na minha vida. Sabe o que o conceito Paulo fez? O conceito Paulo matou um monte de cristão. O conceito Paulo era perseguidor da igreja, zeloso da lei, fariseu dos fariseus, mais santo do que qualquer pessoa que está aqui dentro, na visão dele como legalista. O conceito Paulo, o conceito humano, o conceito carnal de cumprimento da lei, o conceito Paulo de aproximação de Deus, era perseguidor. Mas eu entendi nessa revelação e nesse compromisso com Jesus, e é muito interessante, você vai ter a possibilidade de, nesse domingo chuvoso, ler Gálatas de 1 ao 6, pelo menos umas 5 vezes até a noite. A carta tem que ler tudo, isso. E você vai perceber que nos 2 primeiros capítulos, o spoiler aí do texto, Paulo está desconstruindo tudo que é humano. Quando ele começa, vamos ler aqui rapidinho, capítulo 1, para ficar legal aqui o estudo bíblico. Capítulo 1, a partir do verso 1. Olha como é que Paulo começa a carta dele para ele desconstruir qualquer possibilidade de intermediação humana entre o homem e Deus. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas. Então, Paulo está falando assim, não foi um grupo de pessoas, não foi o ser humano que me deu destaque. O meu reconhecimento não tem a ver com os primeiros discípulos, com a igreja de Jerusalém, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus. Essa convicção visceral de Paulo, de que ele é chamado por Deus, de que ele tem uma relação pessoal com Deus. Não é só um reconhecimento humano, o chamado começa com a minha identificação e com a minha convicção, com o meu ouvir de Deus, com a vida do Espírito em mim. Pode ser que lá na frente um grupo de pessoas me reconheça e me dê destaque, mas aqui começa com a minha relação e com a revelação de Jesus Cristo. No capítulo 2, Paulo dá uma aprofundada aqui nesse afastamento. Ele diz lá no verso 6, só para exemplificar, capítulo 2, verso 6, quanto aos líderes, cuja reputação, a propósito, não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Ele estava falando sobre os líderes da igreja de Jerusalém. Essa aqui é uma das primeiras cartas de Paulo, é por isso que talvez essa linguagem um pouco mais agressiva em defender o seu ministério. E Paulo está ali falando, olha, eu estava no meio da igreja de Jerusalém, eu estava com Pedro, eu estava com Tiago, eu estava com João, os colunas da igreja, mas olha, eles fizeram diferença nenhuma para mim. Não que Paulo não reconhecesse o ministério deles, mas o que Paulo está tentando trazer para a igreja da Galácia é, eu não estou sendo ludibriado pelo que eles estão fazendo, eu tenho uma convicção daquilo que Deus tem para a minha vida. Pedro foi chamado para pregar para os judeus, eu sou chamado para pregar para os gentios. Eu recebi do Senhor um propósito, eu recebi do Senhor uma vocação, eu recebi do Senhor um ministério, eu sei o que Deus quer da minha vida, eu tenho essa relação íntima com Ele.
Eu tenho o conceito ajustado à revelação do Espírito para mim. E é por isso que Paulo vai falar, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Antes tinha o conceito Paulo. Agora os conceitos, ou o conceito da minha vida é Cristo. Como eu ando nessa vida? Eu não ando mais pelas obras da lei. Para a lei eu estou morto. A lei morreu para mim. A lei acabou. Por que eu não preciso da lei? Porque eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo em mim, o Verbo de Deus. Eu tenho os estatutos do Senhor escritos no meu coração, muito mais profundos, ampliados, muito mais inescrutáveis, muito mais santos. A lei não foi capaz de santificar o coração do homem, queridos. O objetivo da lei, aí já entrando um pouco no que vou falar à noite, o objetivo primordial da lei era tornar um povo que não era povo, um povo que estava saindo do cativeiro do Egito e que tinha os deuses egípcios, as leis egípcias, os ritos egípcios, a cultura egípcia. Esse povo que estava no cativeiro é libertado a partir ali da obra através de Moisés. E esse povo que não tinha uma cultura precisava de um regimento de relações, de cerimônias rituais para a relação com Deus. Porque o objetivo era que aquele povo fosse santificado pelo cumprimento da lei. E Paulo chega a essa conclusão na epístola aos Romanos. A lei não cumpriu o seu objetivo. Por quê? Porque você olhando para o não adulterarás, não consegue parar de olhar para uma mulher na rua. Você olhando para o não cobiçarás, não consegue olhar para o irmão que tem um carro melhor que o seu e falar assim, rapaz também, né, foi favorecido. Porque não santifica o coração, mas quando o conceito Cristo chega no nosso coração, quando o Espírito habita no nosso coração e Cristo chega no nosso coração, aí Ele limpa tudo. E aí na minha relação com Jesus, eu vou falando assim, não cabe mais ficar com esses olhares, não cabe mais, eu tenho que mudar. E Ele incomoda o nosso coração, Ele constrange o nosso coração para que a gente mude o nosso olhar para as pessoas. Ele constrange o nosso coração para que a gente tenha novos propósitos, novos objetivos de vida. Isso lei nenhuma faz. Então não é que a gente não tenha um parâmetro de vida, é que o parâmetro de vida é mais alto. E a igreja só vive o seu propósito, não quando está preocupada em cumprir leis e regras, mas quando tem Cristo no seu coração, quando o Espírito está se movendo, constrangendo o nosso coração a mudanças profundas de vida. Qual foi a última vez que você tomou uma decisão radical pelo Espírito? Qual foi a última vez que você olhou para o seu coração constrangido pelo Espírito, te convidando a perdoar alguém, te convidando a começar um trabalho novo no mistério, te convidando a participar mais da igreja, te convidando a pregar o Evangelho, te convidando a se santificar, te convidando a ter um propósito e um compromisso com a palavra, te convidando a orar mais. Qual foi a última vez que você tomou uma decisão dessas? Qual foi a última vez que o Espírito Santo chacoalhou o seu coração? Qual foi a última vez que Deus te tirou do comodismo? Lei nenhuma faz isso, regra nenhuma faz isso. Talvez nas regras você é o melhor crente, mas o Espírito quer falar coisas novas, profundas e grandes para nós. E é assim que nós vivemos como igreja, queridos. Mas se a gente continuar repetindo a retórica, nós temos alguns desafios como igreja. Eu vou falar só um aqui, e vou falar mais sobre isso à noite. Nós temos uma redução da participação de pessoas no culto à noite. Nós temos uma realidade de cidade, uma realidade local, uma realidade de vida. Nosso desafio é evangelístico. Nosso desafio não é trazer as mesmas pessoas novamente para a igreja, isso seria ótimo. Mas o nosso desafio é trazer novas pessoas para o culto da noite. Alcançar novas vidas, alcançar o bairro da Praça Seca. Me constrange o coração isso não nos incomodar.
que nós precisamos, irmãos, é ouvir o que o Espírito está falando. Cumprir o propósito de sermos igreja juntos. E não apenas reproduzirmos as regras que nós mesmos inventamos. Não mesmo dar as soluções do passado ou as soluções do futuro. O que nós precisamos é ouvir o que o Espírito Santo está falando para nós. Mas para isso, nessa manhã, nós precisamos falar assim: Senhor, olha, eu não tenho visto na minha vida o Teu poder, e eu não estou me disponibilizando para isso. Eu quero ver o Teu poder através de mim. Eu quero orar pelo meu coração nessa manhã. Eu quero orar pela minha vida. Senhor, quebranta o meu coração. Eu não vejo a Tua igreja como uma igreja gloriosa. Eu vejo essa igreja, eu sou um crítico da igreja, eu reproduzo um discurso pessimista da igreja, e eu preciso ter um coração quebrantado para que eu seja parte da solução para o Teu povo. E por isso, Senhor, que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Que a vida que eu vivo nessa carne, eu viva para o Cristo que morreu por mim e se entregou no meu lugar. Eu queria orar por você, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Talvez você precise nessa manhã fazer essa oração. Talvez você precise nessa manhã quebrantar a sua vida. Há muito tempo que você não vê o poder de Deus atuando através de você. E talvez nessa manhã você precise falar: sim, Espírito, quebranta a minha vida, quebranta o meu coração, me usa. Usa-me, Senhor, como for o Seu querer, nos lugares que eu estou, na minha casa, nos meus grupos relacionais, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola. Senhor, me usa. Eu não quero só reproduzir um discurso. Eu não quero ser ludibriado por um mundo em que os evangélicos causam vergonha. Eu quero viver a Tua igreja. Os evangélicos são coisa externa. A realidade da igreja é coisa do nosso coração. Senhor, eu não tenho visto o poder da Tua igreja, eu não tenho visto o aperfeiçoamento, mas isso são coisas dos meus olhos. Por isso, Senhor, retira as escamas dos meus olhos, me faz ver a igreja como o Senhor vê. E, Senhor, quebranta meu coração para que Cristo viva em mim, para que as obras de Cristo estejam em mim, para que a obra de Jesus Cristo esteja na minha vida e a partir da minha vida. Você está orando, você está falando com Deus, você está entendendo o que Ele está falando para você. Talvez você precise de um renovo da sua vida espiritual. Talvez você esteja já há algum tempo como esse religioso frio que fica só observando, que fica só calculando, medindo os erros. Mas nessa manhã o Espírito Santo está constrangendo o seu coração a falar assim: olha, existem erros, mas você é parte da solução. Existem dificuldades e você é parte daquilo que eu estou fazendo nessa igreja e através da minha igreja. Eu quero que você seja parte comigo. Eu quero que você compreenda o seu valor. Eu quero que você compreenda a vocação que existe em você. Eu quero que você tenha convicção do seu chamado. Você é chamado, querido, você é chamada por Deus. Deus tem um propósito na sua vida. O Espírito Santo tem um dom em você, tem um presente, um poder de Deus em você. Você não pode mais viver aquém disso. Você não pode mais negligenciar o seu chamado. Não pode mais enterrar o seu talento. É um momento de você decidir. É nessa manhã que o Espírito Santo está aquecendo nossos corações, está nos envolvendo aqui e nos recondicionando para o chamado da igreja dele. Eu não sei se essa mensagem está tocando o seu coração de alguma forma particular. Eu não sei como você tem caminhado com Jesus e com a igreja, mas se nessa manhã essa mensagem faz sentido para você e você quer entregar mais uma vez seu coração, quer se realiançar com Deus, quer fazer esse compromisso de enxergar a igreja dele, de viver no poder dele, eu quero te convidar a ficar de pé, porque eu quero orar pela sua vida. Se alguém aqui nessa manhã que quer falar: Senhor, eu quero cumprir o Teu propósito, eu quero ser cheio do Seu Espírito. Amém, amém, Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus te abençoe, amém. Mas alguém, fique de pé. Se Deus está colocando essa vontade, esse desejo no seu coração, se Deus está chamando você para olhar a igreja a partir do poder dEle, a partir da obra dEle, se Deus está chamando você para viver na igreja e não na religião, esse é o momento de você fazer esse voto com Ele. Mas alguém nessa noite quer derramar: Senhor, eu fui muito magoado na igreja, eu já sofri, eu já vivi coisas que eu não queria ter vivido, mas nessa manhã
o Senhor está falando que a tua igreja é poderosa e santa e transformadora. E eu quero viver essa igreja, eu quero estar nessa igreja, eu quero ser parte da manifestação do seu poder. Se é com você que Deus está falando, fique de pé, eu quero orar por você. Temos alguns irmãos e irmãs já de pé. Não deixe que passe essa manhã sem que você fale: olha, Deus, eu quero zerar a conta, eu quero olhar para frente, eu quero caminhar com Jesus na igreja. Há mais alguém? Senhor, nessa manhã nós, como a tua igreja, queremos consagrar a vida desses irmãos. Tu sabes, Senhor, as dificuldades que eles já passaram, que eles passam tanto pessoalmente quanto na vida eclesiástica. Mas eu quero te pedir, Senhor, constrange o nosso coração nessa manhã, transforma o nosso coração para que vivamos no poder do Teu Espírito. Que a Tua graça seja suficiente para nós. Que a partir da Tua graça nós tenhamos um relacionamento vivo e pessoal contigo. E que na presença e no poder do Espírito possamos nos mover como igreja, cumprindo o Teu propósito nesse tempo. Seja com essas vidas de uma forma especial. Confirma em cada coração a Tua vocação. Confirma em cada coração o Teu chamado. E que seja assim para cada um de nós, Senhor, para que possamos anunciar o Teu Evangelho e a Tua salvação por onde formos. Essa é a nossa oração, Deus, no precioso nome de Jesus. Amém.